Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje, primeira sexta-feira do mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Tem uma música aí, sacristão? É Sagrado Coração de Jesus. Você vai dizer, não, padre, o senhor está equivocado, o senhor está equivocado. É mês da festa junina, claro, eu também gosto. Meu abraço ao povo do Nordeste, Minas Gerais, todo o Brasil, que celebra Santo Antônio, celebra São Pedro, São João. Mas o mês inteiro é do Sagrado Coração de Jesus, que culmina nas 24 horas na presença do Senhor. Sagrado Coração de Jesus, tende compaixão de nós. Hoje é a primeira sexta-feira do mês de junho, em plena novena do Espírito Santo, quinto dia. Eu quero saudar a todos que estão me acompanhando, os que acompanham pela Rádio Evangelizar, AM 1060, FM 90,9 e a mais nova sintonia de Curitiba, 99,5 e as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Serei refúgio e proteção. Essa música fala das 13 promessas do Sagrado Coração de Jesus e quero saudar todos os que acompanham pela TV Evangelizar, a rede Evangelizar de comunicação pela parabólica digital, em muitas cidades canal aberto pelo Facebook. Vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, este mês em que somos chamados a contemplá-lo, coração de amor, coração de bondade, coração de compaixão. Permita-me, Senhor, refugiar-me em teu coração. Permita-me, Senhor, refugiar-me, esconder-me, repousar. Permita-me, Senhor, que o meu coração pulse junto ao teu, com os mesmos sentimentos, o mesmo querer, o mesmo buscar, o mesmo amar. Fale de novo. Senhor, permita-me que o meu coração pulse, bata junto ao teu, no mesmo querer, no mesmo sentir, no mesmo buscar, no mesmo amar. Hoje, abrindo essa primeira sexta-feira do mês de junho, eu olho, Senhor, e sei de São Pedro, de São João, de Santo Antônio. São festas populares, mas que eu não esqueça, Senhor, que esses 3 grandes santos o amaram profundamente. Pedro o amou até o fim, sendo crucificado de cabeça para baixo. João Batista, o amou tendo a sua cabeça colocada numa bandeja de prata. E também Santo Antônio, uma vida de reclusão, de caridade, de serviço. Sagrado Coração de Jesus, eu coloco as minhas queixas,
os meus pedidos, os meus clamores. E eu queria muito que você agora parasse um pouquinho. Não vai te custar nada. Se recolha e diga: Senhor, eu preciso repousar no teu coração. No teu coração, eu quero colocar essa causa que tanto me traz angústia. Diga, filha. Diga, filha. Não importa a idade. Aquilo que te causa preocupação hoje. Aquilo que é motivo de você dar aquela suspirada fundo. Que quem está perto, o que está acontecendo? Você sabe. Eleva teu pensamento e diz: Senhor, esse é teu mês. E eu coloco no teu coração. Eu coloco essa causa humanamente perdida. Eu coloco essa causa que me traz aflição. Ah, sim, Senhor. Felicidade não é ilusão. Hoje, o Evangelho é um presente de Deus. Quando Pedro, depois de negar Jesus, volta a pescar peixes, e achava que sabia pescar. A vida inteira fez isso. Desanimado, foi buscar do homem velho os seus afazeres, mas a pesca não foi bem sucedida. Jesus chega e diz: Pedro, Pedro, tu me amas? Amor. Olha a pergunta de Jesus. Simão, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Por 3 vezes, Pedro foi reafirmado na fé, no amor. Você está cansado? Você está se sentindo Pedro? Não tem nada que te dá paz? Está fazendo as coisas e não dá certo? Senhor, tu sabes tudo de mim. Tu sabes o que eu me tornei. E é por isso que nessa primeira sexta-feira do mês de junho, eu quero dizer: eu te amo. Eu te amo. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, manso e humilde. Eu vou para o intervalo e você sabe, hoje é um dia muito especial, né? Toda primeira sexta-feira do mês tem a bênção da água, que depois você faz a aspersão na casa. Eu volto já. Volte comigo. Olha, gente, tanta coisa hoje, hein? Primeira sexta-feira do mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, que vai culminar com as 24 horas. Então, por favor, entra no site agora, padrereginaldomanzotti.org.br, e tem lá meus pedidos para as 24 horas. Toca o sino, sacristão! Está lá no site, tem um banner.
Você clica meus pedidos para as 24 horas na presença do Senhor. Filhos queridos, quero lembrar hoje, primeira sexta-feira do mês, festas juninas, tudo no coração de Jesus. E um motivo a mais, estamos praticamente à véspera de Pentecostes. Enviai o vosso Espírito, Senhor, enviai a plenitude do teu Espírito. Nós estamos no 5º dia. Escute esse testemunho, escute. Meu nome é Maria de Fátima, moro em Eusébio e eu quero deixar meu testemunho. Escuto pela rádio Dom Bosco. O meu testemunho é que eu sofri com o alcoolismo do meu marido, 33 anos. Nossa. Eu pedia muito a Jesus para curar as feridas do meu coração. E dia 11, às 10 horas e 10 minutos, eu ligando o rádio, Escuta. o Padre Reginaldo revelou para mim. Eu lavando feijão numa vasilhinha redonda de alumínio, ele revelou para mim. Você que está com o rádio ligado Sim. e que está com uma vasilha de alumínio na mão, abriu a torneira agora, você está sendo curada as feridas do seu coração. Amém. Jesus está tirando os espinhos da sua alma. Muito obrigada, Jesus, pela graça alcançada. E em agosto de 2016, o meu esposo parou de beber. Meu Deus. Eu agradeço muito a Deus pela graça alcançada. E sua bênção, Padre Reginaldo. Deus Eu abençoe. amo esse programa. Eu sou ouvinte certa. Obrigada e sua bênção. Deus abençoe Maria de Fátima. Você que me acompanha pela Rádio Dom Bosco, meu abraço ao Padre Mauro e toda a família salesiana. Louvado seja Deus. Ela tomou posse. Ela escutou, ela disse, é comigo. E não se desesperou. Esperou no Senhor. A vitória é certa. A vitória é certa. Meu Deus. Cristiane, que a paz do Senhor esteja com você, minha filha. Amém, Padre, sua bênção. Deus abençoe. Você fala de onde? De Maringá. Maringá, Paraná, meu abraço a Maringá. Me escuta pela rádio? Rádio Colmeia, escuto também pelo aplicativo. Minha mãe assiste pela TV Século XXI. Eu acredito que não é século XXI, não. É TV Evangelizar. Não tem terceiro milênio. Sim, não tem problema. Mas é terceiro milênio, que é uma afiliada da TV Evangelizar. Pois não, Cristiane? Padre, eu estou passando por um momento difícil e depois, se tiver um tempinho, eu quero contar uma graça para o senhor também. Por favor, pode falar. Essa graça que aconteceu conosco ano passado é justamente com o Sagrado Coração de Jesus. Sério? E Jesus em suas santas chagas também, Padre. Então, eu estou achando que eu estou bem sensível. Tá bom. Comece pelo testemunho e depois você conta o problema. Vamos começar louvando a Deus. Tá. Ano passado, meu esposo sofreu um início de um AVC isquêmico. E nós estávamos na UPA num momento intenso de dor que ele tinha. Eu clamei a Jesus nas Santas Chagas, eu clamei ao Sagrado Coração de Jesus e impus as minhas mãos e falei, Senhor, a tua filha é tão indigna, tão cabeça dor. E ele, assim, foi sentindo a dor aliviando. Amém. E no momento, depois que o médico pediu exames, pediu uma tomografia, e no momento da alta ali, ele falou assim, é um AVC isquêmico, que ele é transitório, pode ser que volte, mas devido à medicação que foi colocada aqui, não aparenta mais nada. Amém. Então diga, obrigado, Sagrado Coração de Jesus. Obrigada, Sagrado Coração de Jesus. Obrigado, Senhor, nas tuas santas chagas. Obrigada, Jesus, em tuas santas chagas. Amém. E o que está acontecendo, Cristiane? Padre Reginaldo, recentemente eu descobri uma gestação e já estava assim, estava com 4 semanas e fui acompanhando toda semana no hospital, fazendo ultrassom, repetindo o exame beta quantitativo.
E no final, agora, recentemente eu tive que fazer uma curetagem, porque não desenvolveu o feto, Sim. o embrião, né, o bebê. E eu não estou aceitando, assim. A gente seria, assim, o segundo bebê, né? Que a gente já tem uma filha de 5 anos, que foi também uma graça, a resposta de oração, que a gente fez tanta oração, tanta novena, que a gente não sabe dizer de qual Sim. novena que foi. Filha, E, assim, veja, eu entendo que você esteja sensível, entendo que você esteja sofrendo, mas Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus, repita comigo. Deus deu, Deus deu, Deus tirou. Deus tirou. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O Deus que te deu te dará. Você tem uma filha. Sim, Por que o desespero, filho? Por que essa angústia? Você não fez tudo que estava ao teu alcance? fiz. Então, E eu tenho, assim, de certo, um receio. do que? Que eu tenho uma amiga intercessora também, que por causa que eu tomava antes, um pouco antes de eu engravidar, estava tomando medicamentos para ansiedade, para emagrecer. E o próprio médico alertou, ele falou que se não chegou a formar o feto, é porque poderia vir com problema. Então você está se culpando por isso. Eu mesmo quando eu sabendo da gestação, eu sentia um vazio interior muito grande, uma tristeza muito grande. E você precisava tomar medicação. Antes de engravidar, sim, eu tomava. Tá, mas eu não entendi. Você se culpa do quê, Cristiane? Eu não sei, porque eu sentia, mesmo estando contente com a gestação, uma solidão, um vazio interior, assim. Eu não Tá, sei filha, explicar. deixa eu te falar. É um quadro depressivo. Você está tratando agora, Cristiane? Eu comecei a tratar, eu parei Não. de ir nas sessões Filha, peraí. porque eu precisei fazer repouso. Espera, Cristiane, é o seguinte. Veja, se passou por uma perda, agora você tem que se preparar para uma outra dádiva que você vai receber. Você escutou o que eu estou dizendo? Sim, Você quer engravidar? quero, Não sentir firmeza. Você quer ou não? quero. Por que eu não estou sentindo... Por que meu ouvido não condiz com o que você está dizendo? É porque eu sinto, nesse momento agora, devido às dores que eu estou sentindo, eu estou com muito medo Eu entendi. de acontecer alguma coisa pior até. Então, filha. Então esse teu quero, eu tinha razão. O Espírito Santo me colocou. Esse quero não era autêntico. Cristiane, posso te dizer uma coisa com o carinho que eu tenho para com todos os que falam comigo. Sim. Procure ajuda profissional. Estou falando sério. Procure ajuda, seja com medicação, seja com terapia, seja no grupo de oração. Não é só uma intercessora por você. Vá com essa intercessora no grupo de oração. É fundamental que você esteja bem para gerar bem. Agora não é hora de pedir a gravidez, não. Agora é hora, filho, de pedir curai-me, Senhor, para que eu seja uma boa mãe. Eu vou para o intervalo, eu volto já com a leitura orante de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, eu volto com a leitura orante.
teu espírito de luz. Queridos filhos e filhas, eu falava com a Cristiane de Maringá. Meu abraço à TV Evangelizar em Maringá, que transmite toda a programação. Meu abraço à Rádio Colmeia de Mandaguaçu, ao padre diretor e ao arcebispo Dom Anuar Batiste. Quero lembrar, queridos filhos e filhas, o que eu falei para a Cristiane é verdade. Às vezes a gente tem que dizer, pô, mas não sei se eu quero ser mãe. Eu senti isso nela. A gente está em oração, a gente sente. Filha, concentre-se em pedir Sagrado Coração de Jesus, santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, curai-me. Agora cuide de você. Cristiane, cuide de você. Depois você vai ter capacidade de gerar vida. A leitura orante, eu me equivoquei, é 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Mas antes, eu falava sempre, o mês de junho é do Sagrado Coração de Jesus. E neste mês, nós estamos com uma campanha das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, nas Santas Chagas. Tenho aqui, mês de junho, do pé esquerdo de nosso Senhor Jesus Cristo. A chaga onde nós estamos pedindo, dai-nos, Senhor, a virtude da esperança. Repita comigo, dai-nos, Senhor, a virtude da esperança. E o gesto concreto desse mês, você recebeu um boleto extra. É para a aquisição do sistema de comunicação da TV. O Coroinha emprestou dele aqui, tem que voltar para ele depois. Está aqui o sistema de comunicação, que é preciso para falar entre todos aqueles que estão transmitindo o programa de televisão, geralmente ao vivo, como agora. Então nós precisamos adquirir. Peço que você seja generoso, como sempre, mas mais ainda existe desde o mês de abril pendências, abril, maio, junho. Agora é hora de você ajudar, ajude na doação extra. Seja fiel e faça a sua doação extra. Dai-nos, Senhor, a virtude da esperança. Escute sobre a leitura orante, o que tiver aí, sacristão. Basta ser sobre a Bíblia. Pode soltar lá. Vai lá, sacristão, de novo, que eu me empolguei aqui. Vai lá, sacristão. Sou Edir, de Patos de Minas. Opa! Ouço seu programa pela Rádio Patos ou pelo aplicativo. Sou sócia fiel Amém. Da obra Evangelizar é Preciso. Estou encantada com Provérbios. Opa. Hoje, capítulo 15, versículos de 1 a 7, nos diz: resposta calma aplaca a ira. Isso. A língua dos sábios faz saborear o conhecimento. Olha lá. Palavra reconfortante é árvore de vida. A boca do sábio espalha conhecimento. Que maravilha, Padre Reginaldo. Amém. É assim que Deus nos quer, para sermos a sua imagem e semelhança. Isso mesmo, Edir. Que as nossas palavras sejam semelhantes às de Deus, que toca, que dá calma, traz sabedoria, perseverança e discernimento. Olha. Obrigada, Padre Reginaldo, Amém. por nos evangelizar com tanta sabedoria e tanto conhecimento. Um abraço. Um abraço, filha de Deus, Edir, de Patos de Minas. Meu abraço a Dom Cláudio. E de fato, a palavra de Deus faz tudo isso na vida da gente. E não por acaso, você falou de discernimento, de fortaleza, os dons do Espírito Santo, que nos vêm. Mas olha, eu digo, peça. Se me permite insistir, peça o Espírito Santo. Estamos chegando, amanhã é véspera de Pentecostes. Você está pedindo o Espírito Santo? Como somos necessitados dessa terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pai, Filho e o terceiro, Espírito Santo. Vamos à leitura orante? Bíblia aberta, cartilha de oração. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. A nós descei. Primeira sexta-feira do mês, prepara depois a água. Dia 10, Fortaleza. Dia 11, Recife. Batalha espiritual entre anjos e demônios. Já tem o seu? Adquira, procure. Quero estar com você no momento de intercessão
Cura e Libertação, dia 10, Fortaleza, no PV, e dia 11 em Recife, no Clube Português. Olha lá, Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7. O que Deus tem a nos dizer? O que foi ontem, você lembra? Somos templos do Espírito Santo. Vamos agora, começando a tratar do que me escrevestes. Então, vamos pressupor aqui. Alguém mandou uma carta para quem? Quem que escreveu Coríntios, aos Coríntios? Quem foi? Vamos lá, meu filho. 3 opções. Ah, se o Manzotin tivesse aqui, ia fazer o quiz dele. Pedro, João ou Santo Antônio? Nenhuma das respostas. Toca o sino, sacristão. Quem que escreveu? Paulo. Alguém escreveu para Paulo tocando nesse assunto. Que assunto, padre? Vamos lá. Qual que é o assunto? Bom é para o homem não tocar em mulher. Eita. Vixe Maria, o sacristão deu um pulo aqui. O coroinha, então, valeu-me Deus. Olha lá. Alguém escreveu para Paulo e disse isso. Bom é para o homem não tocar mulher. Lembremos que o contexto de ontem era o quê? Prostituição. Aonde que fica a comunidade de Corinto? Gente, não me leve a mal o que eu vou dizer. Era uma cidade portuária. E toda cidade portuária tende a ter lugares mais evidentes de prostituição. Corinto era uma cidade dessa. Então, ali a coisa estava feia. Eu nunca fui lá. Pretendo ir. No tempo certo farei os caminhos de Paulo. Não sei se pro ano que vem, não sei, se tiver saúde, né? Vamos lá. Bom é para o homem não tocar em mulher, mas para evitar a impureza, tenha cada um a sua mulher. Tenha cada um a sua mulher. E cada um tem o seu marido. Padre, não estou entendendo. Já vou explicar. Lembremos que também veio dos gregos e também dos romanos e também do próprio cristianismo, pessoas que não casavam. Paulo não casou. Paulo nunca foi casado. Hoje os padres não casam. Não sei se vai... Eu acredito... Epa, lá vai o padre para a fogueira! Mas eu acredito que num futuro recente, médio, futuro, como é que fala? Num futuro longe. Eu acredito que vai permanecer o padre celibatário como dom. E creio que num futuro acontecerá de ter padres casados. Aqui eu estou fazendo teologia pura, tá? Eu estou dizendo o que eu imagino que é a tendência que vai acontecer. Porque o celibato é um dom. Não vão tirar coisas que eu não falei. Ser celibatário é um dom. E é maravilhoso. Mas vai acontecer, como na origem da igreja, de ter padres casados e padres celibatários. Como vai ser também não sei. Mas a tendência será. Lá, muitos diziam, não vou casar. A mulher ficava sem casar, o homem ficava sem casar, mas levava uma vida desregrada. Ô, sacristão, agora que eu estou conseguindo me fazer entender, você já vai para o intervalo? Eu volto já. Volte comigo.
Queridos filhos e filhas, eu vou dar continuidade. Onde que o senhor está na Bíblia, pá? De onde o senhor está tirando essas coisas, esses trololó? Pega ali, ó, meu filho. 1 Coríntios, capítulo 7, e está falando sobre sexualidade. Você sabia que a santidade passa pela sexualidade? Ninguém é melhor que o outro porque não é casado ou que é casado. A pessoa tem que levar a sério a sua vida. É o que Paulo vai dizer agora. Mas, para evitar a impureza, tenha cada um a sua mulher, e cada uma tenha seu marido. O marido cumpra o dever conjugal com a mulher, igualmente a mulher com o marido. Atenção, atenção. Aqui começa a coisa. Vai dizer, mas padre, falar às 10 horas da manhã uma coisa. Mas que para! Os teus filhos estão acostumados a ver coisa pior na internet. Escuta aqui. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas o marido, igualmente o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, mas a mulher. Escutou? Então, casou, primeira coisa, essa história, vamos morar junto, dormir um de costa pro outro, tá errado. Vamos viver em quartos separados, tá errado. Ah, sexo não é coisa de Deus. Visão errada. A sexualidade dentro do matrimônio é parte constitutiva. Tem que cuidar da sexualidade. Não tem dessa história, hoje estou com dor de cabeça, amanhã não sei o que lá. Vai no médico. Começa a dar errado. Descuida dessa área da sexualidade. Eu estou incentivando, sim. Não, para lá. Quem é que tem essa visão negativa da sexualidade? A sexualidade é saudável. No casamento ela é saudável. E o marido, o teu corpo não é mais teu, mas pertence à tua mulher. Mulher, o corpo não é teu, pertence ao teu marido, mas e o estupro dentro do casamento? Isso não é ter o corpo do outro. Isso é ignorância. Isso é pessoa medíocre, egoísta, tremendamente. Nem de um lado, nem do outro. Se de um lado, as pessoas não conversam, impressionante, marido e mulher, você vai falar, mas é impossível isso. Muitos não conversam sobre esse tema. Preferem fingir que estão bem e acabam procurando fora. Está errado. Converse dentro do matrimônio. Olha, eu não estou satisfeito, eu não estou satisfeita. Nós estamos negligenciando. O que está acontecendo? Procure um médico. Ela pode estar ficando frígida, ele pode estar ficando impotente. Gente, não tenha medo de falar dessas coisas. Nós estamos no século XXI. Tem que conversar, dialogar. Não finja, não tampa o sol com a peneira e fica com prostituição, com adultério, com fornicação. Paulo está dizendo isso. E olha até onde Paulo vai. Eu sei que eu tenho uma pessoa para atender, mas eu não posso deixar de falar isso. Não vos recuseis um ao outro. Sexualmente. Não entendeu? Eu falo. A não ser que seja por algum tempo. Por exemplo, o casal decide, nós vamos nos preservar do sexo com uma penitência, por um tempo, para se dedicar à oração. Mas, olha o que diz Paulo, voltem a transar de novo. Não está escrito isso. Coabitar, gente. Estou falando para chamar a tua atenção. A fim de que Satanás não vos tente de incontinência. Por hoje chega, amanhã eu retomo esse tema, senão eu vou lá. Entendeu? Nossa, mas padre, tem isso na Bíblia? Tem, meu filho. Você achou que a Bíblia é o quê? Ficar falando do sexo dos anjos? Tá falando da sexualidade humana. Minha, sua. Juliana, que a paz do Senhor esteja com você. Sua bênção, padre. Deus abençoe, filha. Padre, O povo tá assustado aqui, Juliana. Você estava escutando o que eu estava falando? Tô sim. O pessoal ficou assustado com o assunto, mas não foi eu não, foi São Paulo que falou isso.
Não. Tem que conversar, não tem? Não tem que falar Sim. sobre sexualidade de forma honesta? Tem, com certeza. Não adianta aqueles programas de televisão tudo sobre sexo, só ensina, só ensina porcaria. A Bíblia ensina coisa séria. Vai lá, Juliana, você fala de onde? Eu falo do Rio de Janeiro, padre. Rio de Janeiro, me escuta pela catedral. Ah, eu falei, você que tem que falar. Eu escuto o senhor pelo aplicativo do celular. Ah, tá bom, louvado seja Deus. Diga lá, Juliana. Padre, eu gostaria muito de pedir oração pela minha mãe, que ela sofre de uma síndrome chamada Síndrome das Pernas Inquietas. E isso também está associado com emocional. Tá. E ela tem assim mais de 30 dias que ela não sabe o que é dormir uma noite, um dia, 10 Sério? minutos, 15 minutos. E aí, conclusão, ela está com depressão profunda, ela está com uma crise de ansiedade, ela está delirando, tendo alucinação, e com isso ela caiu e quebrou o osso do quadril, Jesus, né? Em 2 lugares. misericórdia. Nesse momento, antes de eu falar com o senhor, meu pai me ligou e ela saiu do centro cirúrgico. Como é que é o Diz nome dela, Juliana? Iná Como? Bocal Grec. Desculpa. Iná Iná Bocal Grec. Grec. E assim, até semana passada a gente não tinha nenhum diagnóstico do que ela realmente tinha. O senhor esteve aqui na catedral, eu fui na oração. Eu fui Você na foi. missa. Foi um momento muito Tá bom. Eu gostei demais, rezei muito aquele dia. Nossa, foi lindo, foi maravilhoso. E aí eu peço muito para que Deus assim nos oriente o que fazer, que o médico feche um diagnóstico para que ela saia dessa depressão profunda, Juliana, dessa crise de ansiedade, porque tá bem difícil. E assim, ela mora lá no interior do Espírito Santo, né, em Cachoeiro de Itapemirim. Entendi. E eu fico nessa angústia, porque eu não posso estar lá, porque eu tenho meu trabalho aqui, eu tenho uma filha de 3 anos, pequenininha, né? Ô filho, deixa eu entender direito. Sua mãe, você disse, foi feito um diagnóstico, ela tem crise das pernas irrequietas, mas isso é um conjunto de coisas, né? É um dos. É deficiência de dopamina no cérebro, né, Sim, padre? mas é um dos, porque você disse que ela está com depressão. Isso. Você disse que aí ela agravou porque ela caiu, quebrou o quadril, aí a ansiedade vai lá em cima, né? Ela deve ser uma pessoa nervosa. E está tendo uma desarmonia muito grande entre a minha irmã mais velha com o meu irmão mais novo. E ela sempre quis a família sempre unida e tal. E eles não se entendem, enfim, porque a minha irmã mais velha, ela é bem assim, problemática e tal. Mas posso chamar você em oração, Juliana? O que eu posso fazer agora? O tempo que eu tenho. Eu quero que você repita comigo. Você aceita rezar? Claro. Então, padre, fala. Eu só gostaria de falar mais uma coisinha, que ano passado eu fui diagnosticada com câncer de mama. Sim. E a minha tia que me indicou o senhor, e eu baixei o aplicativo, joguei na internet, né, baixei o aplicativo, e desde então eu passei a acompanhar o senhor. Amém. Aí, graças a Deus, assim, eu não precisei fazer quimio, eu tirei toda a mama, mas eu não precisei fazer quimio porque o câncer não estava disseminado. E agora eu faço controle. E eu me apeguei muito à oração do Senhor, a Santa Filomena, que eu rezava todos os dias antes de dormir. E graças a Deus eu tive uma vitória muito grande. Tá certo, Juliana. Eu quero só que você repita, o tempo não permite. Tá. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu coloco na santa chaga do teu coração. Eu coloco nas santas chagas do seu coração. A minha mãe. A minha mãe. Tirai-a da depressão. Tirai-a da depressão. Faça essa tempestade na minha família. Como pode? Faça essa tempestade. Faça essa tempestade na minha família. Desaparecer. Eu coloco a minha mãe na chaga do teu coração. Eu coloco a minha mãe na chaga do seu coração. Amém. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo, é rapidinho.
meu Deus, como passa rápido o tempo, impressionante, corre! Parabéns, hoje aniversário da Rádio Arapongas, AM 1240, Arapongas, Paraná, Rádio Mundo Melhor, AM 850, Governador Valadares, meu abraço, Dona Beatriz, Rádio Buíque FM 104,9 de Buíque, Pernambuco, e Rádio Inconfidentes FM 87,9 de Resende Costa, Minas Gerais. A água já está aqui. E você, já preparou o recipiente? Filhos queridos, eu quero lembrar, e meu abraço ao Rio de Janeiro, Dom Arani Tempesta, eu quero lembrar, querido povo de Deus, dia 10 eu estarei em Fortaleza, Batalha Espiritual, onde às 5 horas da tarde, Fortaleza, momento de intercessão, cura e libertação, vai ser no PV, no Presidente Vargas. Adquira seu convite nas lojas Casapio. Gente, tem convites ainda. Dia 11, Recife, toca o sino sacristão. Vai ser momento às 5 horas da tarde, 17 horas, Batalha Espiritual. Vai ser no Clube Português. Adquira seu convite no Armazém Coral, Achaqui, Ótica Diniz, Clube Português. Dia 15, gente, aí é você, sua comunidade, mas povo de Curitiba, você que me acompanha pela 99.5, nós temos um encontro com o nosso arcebispo, todas as paróquias, estou dizendo em nome dele, na Festa de Corpus Christi, dia 15, feriado. Festa de Corpus Christi, dia 17 eu estarei em São Paulo, na Catedral da Sé, ao meio-dia. Dia 18, Cachoeira Paulista, Curados para Amar, no acampamento da Canção Nova. E dia 24, dia 25, 24 horas, na presença do Senhor. Vamos juntos, meu filho. Quinto dia, Espírito Santo, venha sobre nós. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos a graça de um novo Pentecostes. Repita isso. Juliana, peça para tua mãe Iná pedir o Espírito Santo para curá-la. Espírito Santo é para isso. O Paráclito, o defensor. Espírito Santo, dai-nos a graça de um novo Pentecostes. Vinde, Espírito Santo, fogo abrasador. Dai-me o teu amor, tua luz, tua força, tua coragem. Derramai sobre mim os dons, reavivando minha fé e meu discipulado, no pronto seguimento de Jesus Cristo. Espírito Santo, vinde a mim com o dom da piedade. Inflame meu coração e a minha alma do amor ardente por Deus. Dai-me a verdadeira piedade. Espírito Santo, derramai sobre mim o dom da ciência, para que eu possa, com os olhos da fé, ver as maravilhas do mundo criado por Deus. Divino Espírito Santo, dai-me o dom da ciência. Dai-me o dom da fortaleza. Aqui, fortaleza são aqueles que estão balançando. Se você pegar um site, na própria novena está a explicação de cada dom. Você não se deu conta disso? Revestindo-me de saúde, do corpo e da alma, para Dona Iná. Na missão de discípulo de Jesus a que fui chamado pelo batismo. Na tua fortaleza me refugio, da tua fortaleza eu avanço, pela tua fortaleza que eu lute, com a tua fortaleza que eu persevere. Espírito Santo, dai-nos a graça de um novo Pentecostes. Divino Espírito Santo, dai-nos o dom do conselho, discernimento. Espírito Santo, derramai sobre mim a inteligência limitada, o dom do entendimento. De forma abundante, profunda, revelai-me os mistérios profundos de Deus. Vinde, Espírito Santo, auxiliai-me com o dom da sabedoria de Deus. Sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus, sabedoria que vem do alto. Estudantes, peçam isso, porque essa sabedoria, ela é dada a quem pede. Os dons do Espírito Santo são dados a quem pede, claro, e que Deus queira derramar, mas se não pedir, Ele não dá.
Eu não tenho esse dom, peça! Dai-me, Senhor, o dom do temor de Deus. Inebriai-me de amor, que eu só possa fazer algo, nada além de amar a Deus e ao próximo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Hoje, primeira sexta-feira do mês, 5º dia, derramai sobre mim o Espírito Santo e dai-nos a graça de um novo Pentecostes. Sagrado coração de Jesus, pare tudo. O recipiente está aqui. Comece, pega o terço na mão. Você está longe de casa, mas abençoai. Abençoai, Sagrado Coração de Jesus, a sala, o quarto do casal, que seja de respeito e amor, de uma sexualidade sadia. Abençoai o quarto dos filhos, que seja de descanso e estudo. Abençoai, Senhor, a sala, a cozinha, que não falte o pão nosso de cada dia. Abençoai, Senhor, o quintal, na minha casa. Nessa primeira sexta-feira do mês de junho de 2017, eu proclamo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa sois o único Senhor e Deus. Na minha casa sois o único Senhor e Deus. Na minha casa sois o Senhor, o Rei. Eu o proclamo Senhor da minha casa. Eu peço, Senhor, abençoai a casa, o quintal, animais de estimação. Abençoai pela efusão do Espírito Santo essa água, que aspergida será sinal de que pertencemos a vós. Que a bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, do Sagrado Coração de Jesus, das Santas Chagas, os abençoe, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Faça agora a segunda parte e faça aspersão e dê de beber dessa água a todos. Evangelizar é preciso!